Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, professor Marlon aqui de novo. Hoje a gente vai fazer aqui uma revisão geral sobre o capítulo 3, tá? Que a gente já estudou, sobre equações de segundo grau. Então vou só dar uma passada rápida aqui com vocês, tá? A gente teve um exemplo aqui mostrando uma aplicação, a forma como a gente acha uma resolução, lembrando que a raiz quadrada de um número sempre vão ser dois números, né? Um positivo e um negativo. Então sempre a gente vai ter duas raízes, x1 e x2. Se o nosso delta, o nosso discriminante for igual a zero, a gente só vai ter uma. Se o delta for menor do que zero, a gente não vai ter solução no conjunto dos números reais, porque não existe um número que multiplicado por ele mesmo dê um número negativo. E se ela for maior do que zero, a gente tem duas soluções. Então, dando uma rápida olhada, a gente vê o que a gente aprendeu. A gente aprendeu que as raízes, a gente pega elas aqui e coloca no valor da nossa equação. Por exemplo, 2. Se o 2 for uma raiz, eu vou substituindo aqui o 2 pelo x e tem que dar igual a zero. Se der, o 2 é uma solução da equação, tá? E aí, mais à frente, o que a gente fez? A gente verificou como achar as raízes sem a fórmula de Bhaskara, em equações incompletas, tá? Então, equações do tipo que não tem o c, que é ax mais bx, a gente bota como? Em evidência, tá? Então a gente tem x ao quadrado menos 6x igual a zero. A gente divide tudo por x, ou seja, a mesma coisa que botar x vezes x para dar o x ao quadrado, x vezes menos 6 vai dar o menos 6x. A gente botou em evidência. E aí, uma dessas duas partes da multiplicação é só ser igual a zero. Se o x for igual a zero, todo esse lado vai ser igual a zero. E se o x menos 6 der zero, então toda essa multiplicação vai dar zero. Então a gente viu o que? As formas de resolver. Esse x aqui para ser igual a zero, é só ele ser zero, esse de fora. E aqui dentro, para ser igual a zero, o x tem que valer o que? 6, porque 6 menos 6 dá zero. E 0 vezes qualquer coisa vai dar zero. Então a gente viu aí. Eu resolvi todos esses exemplos com vocês. Aqui é o outro tipo, são três tipos: quando não tem o C, quando não tem o B, nesse caso aqui, ó, não tem o B. E aí, quando não tem o B, o que a gente faz? A gente viu que se o sinal for diferente, por exemplo, se o A for maior do que zero e o C menor do que zero, então a gente tem duas soluções reais iguais, só que com sinais o que? Opostos, tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, x ao quadrado e menos 16, ou seja, o x é positivo, tá, gente? Então a gente tem um 1 aqui, nosso A vale 1 positivo, o nosso B 0 e o nosso C menos 16. Então, A maior que 0 e C menor que 0. Então a gente fica com x igual x ao quadrado igual a 16, o menos 16 vai para o outro lado como 16. Então a gente fica com a raiz quadrada de 16, porque a potência vai para o outro lado como raiz. Então a gente ficou com x1 igual a raiz quadrada de 16, negativo, e o outro positivo. Ou seja, qual é a resposta para isso aqui? Eu pergunto para você, qual é a raiz quadrada de 16? Você vai falar é 4. Não, é 4 ou é menos 4. Então a gente tem duas raízes, tá? Porque 4 vezes 4 dá 16 e menos 4 vezes menos 4 também dá 16, olha lá. Tá bom? Por isso que a gente tem duas. A segunda maneira é usando fatoração, né? A gente viu que isso daqui é o que? Você vê, olhou, bateu o olho. Se não conseguir identificar que é um produto notável, não tem problema. Você faz assim, vai dar certo. Agora, se você olhou e viu que é um produto notável, ou seja, quadrado do primeiro menos o segundo ao quadrado, o que isso quer dizer? Que o primeiro, quando a gente tem isso daqui, ó, primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado, é a mesma coisa que o primeiro mais o segundo vezes o primeiro menos o segundo. Ó, primeiro mais o segundo vezes o primeiro menos o segundo. E aí, para dar zero no lado de cá, tem que ser o quê? Menos 4. Menos 4 com mais 4 dá zero. Ou tem que dar zero do lado de cá. Para dar zero do lado de cá é 4 menos 4. Ou seja, a gente tem duas raízes, menos 4 ou mais 4.
4 tira 4 dá 0 também. E 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Tá certo, pessoal? Então deixa eu seguir para não ficar muito longo. O exemplo seu eu fiz com vocês, que é uma fraçãozinha algébrica. E equações do tipo ax ao quadrado igual a 0. São as mais simples, né? Por que, professor? Porque você pensa assim, ó. 7x ao quadrado igual a 0. E aí, o que você vai fazer? X ao quadrado igual a 0. O único número que elevado ao quadrado é igual a 0 é o próprio 0. Logo temos duas raízes reais iguais a 0. Aqui ele dá uma explicadinha como é que chegou na raiz, tá? Olha só, eu tenho menos 15 ao quadrado igual a 0. O A é igual a menos 15, B é igual a 0 e C é igual a 0. Esse dividir os dois termos, pessoal, na verdade o que ele está fazendo? Ele está pegando menos 15 e jogando para o outro lado, tá bom? É porque na matemática a gente fala isso, né? A gente não... O livro não falaria, pega o menos 15 e joga para o outro lado com sinal oposto. Não. É menos 15 vezes, então vai ficar menos 15 dividindo o 0. Só que não é bem isso, né? Só que, para abreviar o caminho, a gente fala isso. Então, que valor que eu tenho que botar aqui para dar 0? Para o x ao quadrado ser igual a 0? 0. Então, o único número que elevado ao quadrado é igual a 0 é o próprio 0. Logo, as raízes dessa equação são reais iguais a 0. Dando andamento, a gente viu aqui a fórmula de Bhaskara, tá? Então, como é que a gente usa a fórmula de Bhaskara? Não é a fórmula de Bhaskara ainda. Aqui a gente está trabalhando o trinômio quadrado perfeito, que a gente viu lá. Foi um dos últimos vídeos nossos a respeito do livro, tá? Antes de fazer uma lista. Então aqui a gente viu que a gente olha, verifica se é um trinômio quadrado perfeito, ou seja, se você consegue tirar a raiz quadrada desse e consegue tirar a raiz quadrada desse último aqui. Conseguiu tirar a raiz quadrada do primeiro e do último, ou seja, do que tem o maior grau, grau 2, e do que tem o menor grau, que não tem o x do lado, você provavelmente tem um trinômio quadrado perfeito. Aí o que eu preciso saber para confirmar se é um trinômio quadrado perfeito? Você tirou a raiz quadrada, deu x. Você tirou a raiz quadrada, deu 1. Né? Que número que multiplicado por ele mesmo dá 1, o próprio 1. E agora você tem que ver se o do meio é 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, 2 vezes x dá 2x, vezes 1 dá 2x. Então perfeito, é um trinômio quadrado perfeito. Para que eu quero fazer isso? Para representar ele assim, ó. Por quê? Um trinômio quadrado perfeito nada mais é que o quadrado da soma de dois termos, x e o 1. Então, eu te pergunto, que número que eu tenho que botar aqui para dar 0 aqui dentro? Menos 1. Menos 1 com mais 1 vai dar 0. E 0 ao quadrado é igual a 0. Logo, essa equação tem duas raízes reais iguais a menos 1. No outro exemplo aqui, ó, um pouquinho diferente, como é que ele fez? O mesmo esquema, tá? A gente olha, tira a raiz quadrada, vai dar o quê? 2x. Tira a raiz quadrada, vai dar o quê? 5. E o do meio tem que ser 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes... não, pera aí. É um sinal de igual aqui, gente, ó. Um sinal de igual. Então, esse 20 vai para dentro negativo e esse 25 vai para dentro positivo, tá? Então, a gente vai ficar com o quadrado da diferença de dois termos. Vai ser 2x aqui. Primeiro termo 2x. O segundo termo vai ser menos 5. Tá bom? Por que menos 5, professor? Lembra que quando eu falei para vocês que quando a gente tem isso daqui, ó, mais e mais, é só você colocar o mais no meio. Quando você tem o primeiro aqui como menos, então você troca o sinal para menos. Esse aqui vai ser sempre mais, tá? O que manda é aqui. Se tiver um trinômio quadrado perfeito e o primeiro for mais, vai ser a soma, vai ser o quadrado da soma de dois termos. Se entre o primeiro e o segundo for menos, você vai ter o quadrado da diferença de dois termos, tá? Então vamos lá, seguindo aqui.
esse menos 20 entrou, quer dizer, esse 20 entrou como menos, então eu vou ter a diferença, tá? Então vai ser menos, vai ser o quadrado da diferença de dois termos. Meu primeiro termo é 2x e meu segundo termo é 5, tá? Entrou 25, professor, mas entrou 25 positivo, não tem problema, o negócio é você ver aqui, ó, o sinal entre o primeiro, ou seja, o de maior grau, e o segundo, o de grau aí intermediário, que é o 1. E aí, o que eu faço agora, sabendo desse sinal? Você pega o primeiro e pega o segundo. Deixa eu ver se ele montou. Ele montou aqui, ó, quadrado da diferença de dois termos. E agora? Agora eu tenho que verificar se o menos 20 é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Finge que você botou um 2 aqui fora e acabou com esse 2 daqui. 2 vezes 2x dá 4x. 4x vezes 5 vai dar quanto? 20x. Então perfeito, é um trinômio quadrado perfeito. Eu posso escrever nessa formazinha aqui, ó, 2x menos 5 ao quadrado. Então, como é que eu faço aqui? O que ele fez, na verdade? Escrever para vocês. Ele botou essa potência para o lado daqui, ó, como raiz quadrada. Então que número que multiplicado por ele mesmo vai dar zero, vamos dizer assim? Seria o próprio zero. E aí ele continuou, 2x igual a 5. X igual a 5 sobre 2. O 2 que estava multiplicando foi para o outro lado dividindo. Então essa equação tem duas raízes reais iguais a 5 sobre 2, certo? O método de completar quadrados, como é que a gente fez? A gente sempre pega aqui a equação, você tem que analisar que parte. Agora é um pouco diferente. Você não pode analisar se o C tem raiz quadrada. Você tem que analisar que número que está sendo multiplicado aqui no B. Olha só que complicação, né? Então, 2 vezes o primeiro vezes quanto vai dar o segundo? Tá? 2 vezes o primeiro vezes quanto vai dar o segundo? Então, 2 vezes 1 deu 2. E agora, para dar 16, é 2 vezes quanto? Para dar 16, 2 vezes 8. Então, o 8 está aqui. Está embutido aqui. Como é que eu vou fazer isso? Sem muita complicação, eu vou pegar e botar o 8 ao quadrado aqui, ó, igual ele fez, 8 ao quadrado. Ah, mas e aí? O que aconteceu com o 17? Foi para o outro lado? Não, o 17 ele não está sendo somado já a esse lado aqui? Então você vai fazer o que? Somar do lado de lá também. Então você fica com x ao quadrado mais 16 mais 8 ao quadrado igual a 17 mais 8 ao quadrado. Você vai trabalhar essa formulazinha aqui, ó, você vai ter o trinômio quadrado perfeito. E aqui, ao você somar 17 com mais 64, por isso que você sempre isola ele, tá bom? Ó, o menos 17 está aqui, você joga ele para o outro lado como mais 17, tá bom? Então se soma 17 do outro lado. E o 8 ao quadrado que você achou aqui, você vai ter que botar ele do lado de lá também. Tá certo? Lembra assim, se eu estou somando o 8 ao quadrado de um lado, eu tenho que somar do outro. Certo, gente? É o que eu falo para vocês. Se você divide de um lado, divide do outro. Se você multiplica de um lado, multiplica do outro também. Tá bom? E agora, professor? Agora, a única diferença aqui no completar quadrados é que a gente não achou o igual a zero. A gente achou igual a 81. Então, você tem que achar um valor que multiplique somado com 8, ou seja, deu 81. Como é que eu faço isso aqui de uma forma menos complexa? O que é potência vai para o outro lado como raiz, tá bom? Então a gente fica com x mais 8 igual a raiz quadrada de 81, ou seja, x mais 8 igual a 9 ou x mais 8 igual a menos 9. E aí, para x mais 8 dar igual a 9, o x tem que valer quanto? 1. Então ele monta aqui, ó, tudo direitinho, igual eu falei. X mais 8 igual a mais ou menos 81, raiz de 81. Então x mais 8 igual a mais ou menos 9. X mais 8 igual a 9, positivo, e x mais 8 igual a menos 9. Para dar 9 é só você somar 1. Ele pegou 8 e jogou para o outro lado subtraindo. Então 9 menos 8, 1. E aqui no de baixo, o que ele fez? Jogou 8 subtraindo, só que o menos 9, né? Que é mais ou menos 9. E aí eu fico com menos 9 menos 8 igual a menos 17.
Então as soluções para x ao quadrado mais 16x menos 17 igual a 0 são menos 17 e 1. Eu recomendo usar isso aqui sempre? Não, tá? Você já sabe a fórmula de Bhaskara, aplicou aqui, você vai conseguir resolver tranquilamente, tá bom, pessoal? Então, quem não consegue entender esse método de completar quadrados ou esquece muito rápido, que é o que ocorre com a maioria dos alunos, esquecer como é que eu faço para completar quadrado, não tem problema, tá? Aqui é a nossa interpretação geométrica. Como é que a gente faz para completar quadrado? Então aqui, ó, você repara que ele usa o mesmo exemplo, fica bem legal. O mesmo exemplo. Então ele pega aqui, ó, e faz o que? Eu não tenho x ao quadrado, então eu faço um quadradão aqui, ó, como essa área. E agora o 16x vai ser um retângulo, né? Com 16 assim, ó, de comprimento e x de altura. Ou seja, 16x, ó, 16x, tá aqui. E agora, ele cortou em 4, tá? Mas você pode cortar em 2, como eu coloquei nos outros vídeos aí para vocês. Ele cortou em 4 para quê? Porque o quadrado tem 4 lados. Então, aqui no med x, eu pego essa partezinha e jogo aqui. Eu fico com 4 de altura e x de largura. Pego esse e boto para cá. 4 e x. 4 e x. 4 e x, tá bom? E agora eu tenho que completar esses quadrados. E aí, para eu completar isso daqui, como é que eu faço? 4 vezes 4 aqui, 4 vezes 4 aqui, ó, tá bem desenhadinho, não tem nem como a gente se confundir, tá? Então, no final das contas eu vou fazer o que? 4 vezes 4 vezes 4, é o que ele está fazendo aqui, ó. Esse quadradão todo é 17, é isso aqui. Espera aí, rapidinho, gente. Tá certo, que é porque ele está explicando o porquê que a gente joga o 17 para o outro lado, né? Então a gente fica aqui, ó, voltando nessa daqui, x ao quadrado mais 4 vezes 4x igual a x ao quadrado mais 16x, tá bom? Mas pelo item 1, x ao quadrado mais 16x igual a 17, ou seja, a área dessa nova figura é igual a 17, tá bom? Por quê? Ele não falou, ó, isso daqui é a nossa equação. Aí por que a gente joga 17 para o outro lado? Porque a gente consegue representar isso daqui como um quadradão. Então x ao quadrado mais 16x igual a 17. Olha só, aqui ó, x ao quadrado mais 16x, isso daqui ó, vai dar 17. Tá bom? Só que 17 é igual a quanto? 17 é igual a x ao quadrado mais 16x, tá? Então, ó, x ao quadrado mais 16x. Ou seja, a área dessa figura nova aqui é igual a 17, tá? Porque isso aqui é igual a 17, tá bom? E a gente só conseguiu escrever de uma forma geométrica aqui, para explicar na forma de um desenho. E agora a gente vai somar esses quadradinhos aqui. Só que se a gente vai somar de um lado, a gente tem que somar do outro. Então a gente fica com 17, que é essa área antiga aqui, ó, tá bom? Essa área aqui, vale 17. Mais 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 1. 4 vezes 4, 2. 4 vezes 4, 3. 4 vezes 4, 4. Então, 4 vezes 16. 17 mais 4 vezes 16. 17 mais 64. Eu somei 64 de um lado, é só eu somar do outro. 17 não, gente. 17 já estava. Eu somei o 64 de um lado, então eu vou somar do outro. Então, portanto, o lado desse quadrado é igual a raiz quadrada de 81, ou seja, mede 9 aqui e mede 9 aqui, tá bom? 9 vezes 9, 81. E agora? Agora eu fico com, ó, da figura anterior temos que o lado do nosso quadrado é 4 mais x mais 4. E temos também que o lado é igual a 9. Então podemos encontrar uma solução
da equação. 4 mais x mais 4 é igual a 9. O que ele está fazendo aqui? Eu tenho 4, eu tenho x e eu tenho outro 4. Só que se eu descobrir que o lado é igual a 9, quanto vai valer o meu x? Se eu já tenho 4 com mais 4. 4 com mais 4, 8. Com 1, 9. E eu também vi que pode ser menos 9. Só que aqui, qual é o perigo? Não existe medida negativa. Tá? Não existe, por exemplo, um lado que meça menos 3 centímetros, uma pessoa que tenha menos 1,5 m de altura. Então não existe medidas negativas, então por isso que ele não botou aqui, tá bom? Não foi porque ele esqueceu não. Então a nossa solução vai ser 8 mais x igual a 9, 4 mais 4, o x vai para o outro lado subtraindo, eu fico com x igual a 9 menos 8, x igual a 1. Observe que quando resolvermos uma equação de segundo grau pelo método geométrico, encontramos apenas as soluções positivas, pois soluções negativas não têm sentido geométrico, tá? O que ele está falando da medida. Enquanto o método geométrico permite a escrita da equação na forma fatorada conhecida, o método algébrico permite a determinação de todas as soluções reais da equação quando existirem. Tá? Soluções reais, ou seja, positivos, negativos, fracionários. Tá bom, pessoal? Esses exercícios aqui a gente fez, a gente corrigiu. Quem não fez aí, tenta fazer, tá? Bota em dia. Esse daqui eu corrigi, acho que eu corrigi todos. Então vamos lá. Aí eu vou precisar para hoje, para a aula de hoje, que vocês deem uma lida aqui, ó. Fórmula de Bhaskara, tá? A gente já aprendeu, então é só para dar uma lida mesmo. O foco da aula de hoje são os exercícios, mas quem não conseguiu, quem já conseguiu fazer, né, na verdade, dá só uma lidazinha, porque tudo isso daqui a gente aprendeu de uma forma bem menos complexa, tá? Aqui ele só está explicando como chegar na fórmula de Bhaskara, por que a fórmula de Bhaskara é a resolução, tá bom? Então tá tudo detalhadozinho aqui, tudo bonitinho. E tá aqui, ó, a nossa fórmula de Bhaskara. Fórmula resolutiva da equação do segundo grau, ou fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Por isso que é muito importante a gente saber identificar os coeficientes de uma equação do segundo grau, porque é só substituir aqui, ó, e partir para o abraço, tá bom? Aqui ele dá alguns exemplos. Tá, ele bota aqui os coeficientes A igual a 1, B igual a 4, C igual a 3 e a gente acha as raízes. Não é necessário copiar, tá bom? Não precisa copiar isso daqui, é só mesmo a critério de curiosidade para vocês, porque muita gente esquece como é que chega na equação de segundo grau e na verdade não é muito proveitoso na jornada de vocês do ensino fundamental e médio. Vocês raramente vão precisar de como é elaborada a equação de segundo grau para resolver uma questão de um concurso militar, um concurso para um colégio federal. Agora aqui é importante, só que a gente também já vem debatendo sobre isso, já venho repetindo por diversas aulas, a análise do discriminante. O discriminante é o que, pessoal? É o delta, tá? Então, como é que a gente faz para trabalhar com delta? Se ele for maior do que zero, ele tem duas raízes reais distintas, tá? Exemplo aqui, menos 2x, menos 3, então vou ter a igual a 1, b igual a menos 2, c igual a menos 3. O que acontece aqui, galera? Ó, o delta, né, b ao quadrado menos 4ac, então substituo b igual a menos 2, menos 2 ao quadrado vai dar 4, tá aqui. Menos 4 vezes a vezes c, 4 vezes 1 vai dar menos 4, menos 4 vezes menos 3 vai dar mais 12, então 4 daqui do b ao quadrado, ó, com mais 12 que deu aqui, ó, do menos 4 vezes a vezes c, eu fiquei com 16. Bom, delta deu positivo? Deu, professor. Então eu tenho duas raízes reais distintas. Certeza? Absoluta, tá? Se o delta deu um valor maior do que zero, você vai ter duas raízes. Delta deu 15, deu 13, deu 14, vai ter duas raízes reais distintas, tá bom? Então aí aplica a fórmula de Bhaskara,
que é essa daqui, menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. A raiz de 16 é 4, então a gente fica com menos dá mais, 2 mais ou menos 4 sobre 2. x1 vai ser o quê? 2 mais 4 dividido por 2, e o x2 vai ser 2 menos 4 dividido por 2, ou seja, vamos ter uma raiz igual a 3 e a outra igual a menos 1. Se o delta for igual a 0, aí a gente tem só uma raiz. Pronto, tá? Ele fala aqui duas raízes reais iguais, mesma coisa que falar uma raiz, pessoal. Então, ó, vou calcular, achei o delta igual a 0. Aqui, por exemplo, ó, meu delta aqui vai dar 0. Ó, o A vale 4, o B vale menos 4 e o C vale 1. Então, menos 4, que é o B, ao quadrado vai dar 16. Menos 4 vezes o 4, que é o A, vezes o 1, vai dar menos 16. 16 tira 16 dá 0. Quando o delta dá 0, com certeza eu vou ter duas raízes reais iguais, tá? Ou seja, eu vou ter só uma raiz. Então eu tenho, ó, menos com menos dá mais. Por que que dá? Porque a raiz quadrada de 0 é 0. E o 0 tanto faz ser positivo quanto negativo, tá, gente? Então se eu pego um número e somo com 0, vai dar um número. Se eu pego o número e tiro 0, vai dar um número. Então eu fico com sempre 4, ó. 4 e 4. Dividido por 8, porque nenhuma outra parte muda. A única parte que muda aqui, quando a gente vai achar o x1 e o x2, é porque a raiz quadrada de qualquer número, maior do que 0, são dois números. Então, um positivo e outro número igual a ele, só que negativo. Então no caso aqui do 0 não vai fazer diferença, a gente fica com duas raízes reais iguais. E quando a gente não tem nenhuma raiz real, é quando o delta é menor do que 0. Se eu falo para você qual é a raiz quadrada de menos 9, você não tem como me dizer qual é, porque não existe um número que multiplicado por ele mesmo dê negativo, tá? Porque mais com mais dá mais, menos com menos também dá mais. Bom? Então, ó, grava esse resumão aqui. Delta maior do que 0, duas raízes reais. Delta igual a 0, duas raízes reais iguais, ou seja, uma raiz só. E o delta menor que 0 não existe raiz real, tá bom? Agora aqui, galera, ele fala sobre a soma e produto, tá? Não é difícil de entender. Eu explico para vocês sobre aquele meu macetinho, mas isso daqui é importante vocês gravarem, tá bom? Porque nem tudo dá pelo macete e é muito importante você entender isso daqui, porque quando você aplica o macete em qualquer uma das equações, fica mais fácil para você, tá bom? E muitas vezes, ó, deixa eu ver aqui o exemplo que ele deu. Por exemplo, aqui nesse exemplo aqui, ó, é um pouco mais complexo. Ó. Você vê que o 16 ele não tem combinação que dê 2. Então o que você pode fazer? Achar isso daqui aplicando Bhaskara, tá? Se você não consegue gravar soma e produto, Bhaskara resolve sua vida, tá bom? Não tem o menor problema. Ó, nesse caso aqui também, não tem como. O meu C, o que eu vou ter que fazer? Pegar o 4, jogar para cá multiplicando. Aí 4 vezes 5 dá 20. Aí já dá, porque eu vou ter duas raízes. Eu posso combinar uma soma com 2 e 10, porque 2 vezes 10 vai dar 20. Não, mas também não dá. Ó. Se eu for fazer uma combinação do 20 aqui, C igual a 20 e B igual a 10, já fica complicado também. Tá vendo? Se eu tivesse, por exemplo, 25, aí já facilitava. Então, nem sempre o que é mais fácil é o que vai cair para você, tá? Principalmente em provas já de ensino médio. De ensino fundamental não, geralmente eles já manipulam para dar a soma e o produto de forma bem facilzinha para vocês. Aqui, ó, determinação de uma equação do segundo grau por suas raízes. Também é bem importante, é interessante, cai bem pouco, tá? O que mais cai realmente é
a questão da fórmula de Bhaskara mesmo, vocês aplicarem ela. E aí, pessoal, quem quiser ir fazendo aqui esses exercícios, pode ir fazendo, mas não recomendo se aprofundar muito nesse tipo de exercício, porque o mais importante que a gente tinha que aprender, a gente aprendeu sobre esse assunto. E aqui na finalização das resoluções algébricas, eles colocam situações que envolvem as equações, né? Sistema de equação do segundo grau. Dá um exemplo bem legal aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, podem comentar. Aqui ele dá outros dois exemplos. Isso é bem interessante, esse exemplo aqui é bem... Cálculo de perímetro e área. E aqui são os exercícios a respeito desse tópico, tá? Esses aqui acho que a gente não precisa trabalhar nenhum por enquanto. E eu acho que é o fim do capítulo, né? Eu preciso só passar para vocês a questão de gráficos. Peraí, deixa eu só ver uma coisa, gente. Tá certo. Aí ele pula a questão gráfica. Tá, mas eu vou dar um esboço para vocês de gráfico, porque é importante. Para vocês olharem um gráfico de uma equação de segundo grau e conseguirem identificar as principais características deles. Tá bom? Então, muito obrigado por assistirem. Um forte abraço e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.